Olá, pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo tributário. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre um tema que eu acho bem interessante, que é o planejamento tributário e a contabilidade, né? Qual que é a importância da contabilidade dentro de um planejamento tributário? Se a contabilidade serve de prova, né, no planejamento tributário, ou seja, se ela serve de prova, por exemplo, no processo administrativo onde está sendo apurado um planejamento tributário feito pela empresa, e qual que é também a importância do diálogo entre o advogado, o consultor, né, e o contador da empresa, ou seja, como é que tem que, se é importante ou não haver esse diálogo entre essas duas partes, né? O advogado e o contador que, que cuida da contabilidade da empresa. Então, o professor Pedarnan, melhor que ninguém, sabe, tenho muita experiência nessa questão do planejamento tributário, também muita experiência na contabilidade, então ele vai poder trazer para nós a resposta para essas perguntas que eu trouxe aqui. Professor, muito obrigado pela sua presença e passa a palavra. Eu que agradeço, Jorge. Então, nós já falamos em bate-papos passados a questão da importância do advogado conhecer a contabilidade. Aliás, foi o nosso primeiro bate-papo, né? Então, ter o conhecimento contábil para o advogado que milita com direito tributário e direito empresarial é fundamental para você poder ter um diferencial e ter um conhecimento maior, né, na sua profissão. E qual que é a importância dessa contabilidade, né, para as empresas e principalmente para as operações de planejamento tributário? Para aqueles que não sabem, hoje tudo é digital, né? Tudo é, né, eletrônico. As empresas são obrigadas a mandar arquivos eletrônicos tanto para a Receita Federal do Brasil, tanto para o Estado. Então, seja através do Sintegra, seja através do SPED, SPED contábil e SPED fiscal. E esses arquivos eletrônicos, o que eles fazem? São cruzados, há um cruzamento eletrônico de dados e informações entre o que o contribuinte faz, entre o que ele faz com o cliente e o que ele faz com o fornecedor. E o que o fisco faz? Ele vai olhar a arrecadação desse contribuinte. Então, por exemplo, se você declara um lucro de 10, né? Então, se você está no lucro real, você vai ter que recolher no mínimo 34% de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Se você demonstra que tem um recolhimento menor, o fisco vai saber por que desse recolhimento. Na hora que ele vai analisar o lucro real do contribuinte, na qual você tem adições, exclusões, e se ele vê, por exemplo, um lançamento de outras exclusões ou, né, muito grande, o fisco vai saber por que dessas outras exclusões. O que é aquilo? Por que você está lançando esse valor e não está recolhendo menos imposto? Então, esse cruzamento, ele faz com que o fisco investigue. E se surgir algum sinal amarelo ou sinal vermelho, isso vai gerar o quê? Vai gerar um auto de infração por parte do fisco ou uma intimação fiscal no qual o contribuinte vai verificar. E aí a gente sabe que o fisco ele tem operações que são extremamente visadas, que fatalmente vão ser objeto de questionamento, de investigação e até um auto de infração, que é o tal da amortização do ágio, né? Que é a questão da incorporação reversa, que é a questão das debêntures participativas, que é a questão da redução de capital. Tem umas vezes que nós falamos aqui, né, nos bate-papos passados. E por que é importante a contabilidade, né, Jorge? Porque a contabilidade, se ela estiver bem estruturada, se ela estiver bem contabilizada, e lembre, contabilizar a operação, você tem que ter o documento de suporte para poder escriturar aquela operação. Tem que ter o contrato, tem que ter o ato societário, tem que ter a nota fiscal, tem que ter os documentos que vão dar validade àquilo, porque isso vai ser objeto de análise pela autoridade fiscal. E se essa contabilização estiver enfraquecida, estiver errada, estiver inadequada, o que vai acontecer? Você vai ter uma fragilidade para provar. Porque você está me dizendo que fez uma coisa, mas a sua contabilidade está demonstrando outra coisa. E eu já vi casos que, quando eu era conselheiro do CARF, nós julgávamos casos lá que, infelizmente, o contribuinte tinha uma contabilidade não muito bem escriturada e, para você convencer o julgador que aquilo estava correto, daí você vai dizer, o que vale é o direito material, né? O que vale é a prova, né? Verdade E material. é verdade material, né? Não, né? O que está declarado, mas o que realmente foi feito. Então, até você demonstrar isso, você tem todo um trabalho, tem que juntar laudo, tem que juntar documento, às vezes tem que juntar declaração da outra parte para dizer que aquela operação foi feita daquela maneira. E, né, vamos naquela terceiro ponto que você me perguntou, né, João? A importância da relação do advogado que está advogando, fazendo o preventivo ou consultivo, ou até o contencioso, com o contabilista, o contador da empresa. Por quê? O contador tem que te chegar não como um adversário, mas sim como um aliado naquilo, porque você vai precisar dele para ajudar a fazer uma boa prova, para fazer uma boa defesa. E é ele que vai dar o subsídio de comprovação. E às vezes ele pode falar, olha, errei, houve um erro.
e alegar. Alegação do erro de fato, né? A alegação de erro de fato não tira o direito de você poder fazer uma compensação, de você fazer uma exclusão, de fazer aquela operação. Mas você tem que demonstrar que houve o erro. E como é que você vai demonstrar que houve erro? Através de provas, o contador tem que trabalhar e ajudar isso. E a gente sabe que às vezes o contador, com medo de ser mandado embora, ou perder o seu cargo, perder aquela sua empresa, ele vai se omitir, porque ele não vai querer assumir que a operação foi contabilizada de maneira inadequada. E às vezes o erro não é dele, é porque às vezes a empresa, quando ela vai decidir tomar decisão, vamos imaginar num caso separa, né, Jorge, que a gente já conversou aqui, ou numa operação de aquisição de investimento. Participa a auditoria, participa jurídico, participa conselho de administração, a administração da companhia, todo mundo, menos o contador. Aí o contador recebe um monte de documento que ele, às vezes, vai interpretar da maneira dele, ou vai passar para alguém, né, que é um assessor, contabilizar aquilo, né, e contabiliza errado, porque a pessoa não entendeu a importância daquela operação. E a gente vê que a maioria dos casos acaba sendo fragilizado, acaba perdendo um processo administrativo até o judicial, porque a prova acabou sendo fragilizada. É o caso do caso Separa, que a gente já comentou, né? O caso daquele caso da Sonai, que comprou aquela empresa Mufatão. Por que acabou fragilizando? Porque o fiscal teve acesso àquele protocolo de isenções, que demonstrava que aquilo, na verdade, era uma convivenda e não era uma operação de capitalização com ágio. Então, tudo isso tem que ser analisado. E, às vezes, o contador, por inocência, ele acaba entregando documentação que não é necessária. E isso chama a atenção da fiscalização e gera um auto de infração. Então, por isso que é importante ter uma boa contabilidade, né? Tem casos, às vezes, que quando a gente fala, isso aqui é mútuo, né? Isso aqui seria um empréstimo, só que aí na contabilidade com outra coisa, né? Então, por isso que é importante ter a questão da contabilização. E a gente está conversando, né, Jorge? A questão do trabalho que vocês fizeram na questão de arbitramento do lucro, né? Porque o arbitramento do lucro é uma forma que o fisco tem de poder atuar quando a contabilidade não se presta, né? Ou seja, as informações que estão ali, o fiscal, o auditor fiscal, ele fala que isso não é confiável. Então, se não é confiável, eu vou me utilizar do arbitramento para poder gerar ordem de infração. Até gostaria que você comentasse um pouquinho dessa pesquisa que você fez para poder escrever esse artigo. A pesquisa que até, mas voltando um pouquinho só antes, a questão da prova contábil é importante porque a contabilidade ela tem que refletir, né, de forma econômica dentro da contabilidade da empresa os negócios jurídicos. Então, se eu tenho um negócio jurídico, por exemplo, que ele não foi refletido, né, sobre o espelho da contabilidade da forma correta, vai ser difícil eu provar que esse negócio jurídico de fato ocorreu se eu contabilizei de outra forma, né? Então, Sim, essa é a importância da contabilização correta do negócio, e até para provar depois que, enfim, esse planejamento tributário é lícito, foi feito esse negócio mesmo, ou foi outro negócio. E sobre o arbitramento, a pesquisa que a gente fez foi de verificar quais as causas, né, de imprestabilidade da, da escrita fiscal, né, para fins de arbitramento do lucro. E uma das que tinha vários aspectos que eram levados em conta, né? Que eram, por exemplo, assim, a empresa não contabilizou depósitos bancários, ou a empresa, por exemplo, não autenticou como a lei determina o livro diário. Então, várias questões que parecem, enfim, podem passar despercebidas dentro da empresa, que eram, enfim, muito relevantes para fim de arbitrar o lucro. Então, é até interessante ver que alguns autores defendiam, né? O professor Alberto Xavier, por exemplo, defendia que eu só poderia desconsiderar a contabilidade do contribuinte quando tivesse uma impossibilidade absoluta de verificar de outra forma, né? Sem ser por meio da contabilidade que existia. Mas, examinando a jurisprudência do CARF sobre arbitramento, geralmente não era uma impossibilidade absoluta, mas era algo que complicava muito, né? O fiscal de verificar de outra forma qual seria o lucro real, né, da empresa, então por isso se arbitrava o lucro. Então é interessante ver até, a gente pode fazer um vídeo específico sobre arbitramento do lucro para trazer essa pesquisa, porque eu tenho cerca de 20 acórdãos que examinaram o arbitramento do lucro e vários deles têm causas comuns, como, por exemplo, não contabilização de depósitos bancários, mas tem outros que, por exemplo, não teve autenticação, né, do livro, como eu já falei, do livro diário, ou a empresa não registrou corretamente algumas operações, e isso, querendo ou não, viciou, de certa forma, totalmente a contabilidade do contribuinte. Então, a importância da contabilidade ela é inegável, não tem como dizer que não é importante.
E, enfim, acho que por isso que é importante as pessoas que querem trabalhar com IRPJ, né, e CCLL também, e todos os tributos, na verdade, federais, entenderem, na verdade, todos os tributos também, né, porque Sim, sob o ponto de sim. vista do ICMS e ISS também tem questões de contabilidade. Então, para quem trabalha no tributário, eu acho que é muito importante, se quer mesmo saber como as coisas funcionam, se quer ter um diálogo com o contador da empresa, se quer fazer planejamento tributário, estudar a contabilidade, nem que seja, né, uma contabilidade básica de início, Sim, mas sim. tem que ter algum conhecimento e depois futuramente pode se aprofundar também, né, virar um especialista ou até fazer um curso de contabilidade, né? Mas eu acho que tem que saber pelo menos o básico tem que ser conhecido, né, sobre pena de, enfim, não entender onde está se metendo, né? Eu Não, acho mas que por isso que é importante a não, e contabilidade, você, principalmente para planejamento tributário também. sim. E aí que você falou a questão do ICMS é importante porque o livro registro de entrada e saída do ICMS, ele tem que estar refletido na contabilidade. E às vezes é por isso que que pareça, a gente vê casos que o livro de entrada e saída do ICMS tem uma coisa e na contabilidade tem outra. E aí isso gera o quê? Pode gerar uma autuação federal e até estadual. Então, isso são coisas que parece até simples demais, mas acaba acontecendo, porque falta de controle da empresa. A empresa é aquela coisa, está preocupada com a operação e às vezes deixa a contabilidade por último. E essa questão também da importância da contabilidade ajuda a entender uma coisa que todo mundo estuda quando vai estudar o planejamento tributário, a questão do business purpose, né? O fundamento econômico da operação, né? Então, você pode ler laudas e laudas, páginas e páginas de teoria, mas como é que você vai aplicar isso na prática? Né? Que eu vi muito aluno meu falar, não, professor, depois que o senhor explica, eu consigo entender. Por quê? Ali está muito teórico, né? Como é que eu caso isso na prática? Então, a contabilidade vai ajudar, porque se a contabilidade não tiver muito bem feita, muito bem instrumentalizada, não tiver muito bem adequado com a documentação suporte, você não tem fundamento econômico da operação, porque, né, está descasado aquilo ali. Então, isso ajuda você a entender esse tema, né, que na teoria é bonito, mas na prática, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou explicar para o meu cliente como eu tenho que fazer? São esses detalhes que fazem toda a diferença, né, na análise dessas operações. Exatamente. Eu até lembrei agora de uma das hipóteses também de arbitramento que eu tinha pesquisado, que era a questão de quando o livro diário ele era registrado de forma global, em partidas mensais, mas sem livros auxiliares. Então a fiscalização entendia que isso, né, por eu não ter feito os livros auxiliares, impossibilitava eu verificar a efetiva movimentação, e isso seria uma causa de imprestabilidade da escrita. Então, mais um, para ver como algo que, para quem não conhece, parece, tá, um livro auxiliar, mas não tem como ver de outra forma para quem está militando lá, né, para quem conhece esse tema, ver que é uma questão muito importante. Eu tenho um livro auxiliar para poder demonstrar efetivamente quais foram as operações que ocorreram, né, dentro da contabilidade do contribuinte. Então, eu acho que essa pesquisa que a gente fez, que eu fiz no CARF, é bem interessante. Acho que até a gente pode fazer um vídeo específico sobre isso para trazer uma apresentação e mostrar, para a gente falar sobre essa questão da contabilidade, imprestabilidade da escrita, né, e a prova contábil. Perfeito, perfeito. Não, é ótimo. Esse tema aqui, né, a gente pode desdobrar em outros que sempre vai ter coisa para a gente conversar sobre isso. Eu acho que é importante. Por isso que você está falando é importante, Jorge. E vamos voltar a reforçar a importância do profissional estudar um pouco de contabilidade, ter um pouco de conhecimento contábil para poder ajudar a desenvolver a profissão e poder ajudar a empresa a poder fazer um bom trabalho, fazer uma boa defesa, poder fazer uma boa consultoria. Porque se você não tiver, isso vai te fazer falta lá no futuro. Exatamente. E vai fazer falta mesmo, né? Vai ter que voltar atrás e começar desde o início. Então, para quem ainda está na graduação, está iniciando, eu acho que é muito válido já começar desde já, porque daí já facilita, né? O aprendizado, ter um contato, já ver questões práticas, porque se ficar só no teórico também é complicado, né? Sim, 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 sim. Mas Totalmente. eu acho que creio que seja isso. Gostaria de agradecer, professor, pela compartilhar aqui a sua experiência, né, com planejamento tributário e contabilidade. Agradecer também todo mundo que está nos assistindo e lembrar o pessoal de se inscrever no canal, dar um joinha aí no vídeo, compartilhar também nas redes sociais, quem puder, quem gostar do vídeo, para que mais pessoas assistam aqui e tenham acesso a esse conteúdo. Mas é isso. Muito Então, obrigado, professor, e até o próximo, então.
Eu que agradeço, Jorge. Obrigado aí pelo apoio mais uma vez, participação, né? E nos vemos até a próxima. Tchau, pessoal.